Olá, gente. Agora vamos falar sobre manipulação de arquivos em Lua. Para quem já programou em C, já mexeu nessa parte de arquivos, é bem similar, né? Lua se inspira bastante em C, então não deve ter muita dificuldade. Para quem nunca viu, talvez seja um pouco mais chato no começo, mas não é tão difícil. Então, basicamente, em Lua tem dois modos que importam bastante, que é o read e o write. Read é para você ler de um arquivo, né? Você vai ler as informações do arquivo, e write é para escrever informações do arquivo. E o write ele pode ser de dois tipos, normalmente. O modo W, né, que seria do write mesmo, você sobrescreve um arquivo. Então, se aquele arquivo já tinha conteúdo, ele vai ser sobrescrito. E o modo append, que é com A, ele vai se eu não me engano, a palavra append é algo tipo concatenar, juntar em português, algo assim. Mas basicamente quer dizer colocar no final. Então, se você abre no modo A, ele vai só adicionar no final do arquivo. Então, esses são os três modos que importam. Aqui eu separei em funções que eu achei que ficou mais fácil de explicar e também de comentar para poder primeiro explicar o write, depois read, esse tipo de coisa. Então eu já explico essas funções aqui. Primeiro vindo aqui para o código, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o arquivo. E na hora de abrir você vai dizer qual que é o modo, né? Se é o read, write ou append. Então você faz assim, vai guardar numa variável, aqui eu chamei ela de file, já explico o assert, daqui você vai usar a biblioteca do I/O, então I/O é input output, ela é a biblioteca que vai permitir a gente fazer leitura e escrita. .open, o nome do arquivo, então aqui eu estou usando o arquivo teste.txt, que ele está inicialmente vazio, e estou abrindo ele no modo W, né, no modo write. Então é sempre assim a anotação, o primeiro é o nome do arquivo, o segundo é o modo de leitura. E claro, não só o nome, né? Eu digo o path, né? Se ele estiver dentro de uma pasta, tal, você bota aqui, né? Tipo, pasta, barra, né? Enfim. Se você está abrindo no modo write e o arquivo não existe, ele vai criar o arquivo, tá? Então você pode fazer isso. Então se aqui o arquivo não existiria, ele iria criar, né? Se o arquivo já existe, ele vai sobrescrever o conteúdo dele. Nesse caso, como está vazio, não tem problema. O assert, ele é uma funçãozinha de Lua que basicamente ele força um erro se isso aqui retornar nil ou false. Então essa função io.open, se ela dá qualquer problema, ela vai só retornar nil, né? O file valeria nil. E deu assert, ele vai forçar um erro. Isso é útil porque se eu não tivesse esse assert e tivesse dado algum erro, tipo, por exemplo, você abrir no modo read e o arquivo não existe, ele vai só retornar nil. Em vez de dar erro aqui, ele vai dar erro mais para frente no código. Então faz sentido que ele dê erro aqui, né? Então por isso ter o assert é bem útil nesse caso. E daí ele vai dar uma mensagem tipo, arquivo não existe, arquivo não pode abrir, caso não tenha permissão, né? Se não tem permissão de leitura, esse tipo de coisa. Tá. Daí agora eu vou usar a variável para escrever algumas coisas, então agora eu vou explicar a função write que eu criei aqui. A função write vai receber a variável file e o texto que a gente quer escrever. Essa é a notação que a gente usa. Essa é uma notação mais próxima da ideia de orientação a objetos, que eu vou explicar mais para frente, mas resolvi usar aqui porque é a mais popular que vocês vão achar. Então você coloca a variável, dois pontos, e daí a função write. Então esse write aqui não é esse mesmo write. Esse write que está aqui depois dos dois pontos é o write da biblioteca I/O, tá? Então eu usei o mesmo nome, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas isso aqui é a função do I/O e essa é a função que eu criei. E daqui você passa o texto a ser escrito. É importante lembrar que, diferente do print, o write ele só escreve direto. O print, quando ele escreve a informação, ele bota um barra "n" no final, né? Ele bota uma nova linha no final. O write não faz isso, tá? Uma outra notação que você poderia usar é fazer a io.write. Então, estou acessando a função write da biblioteca I/O e daí eu passo a variável file e o text. Vocês podem fazer isso também, tá? Eu só quis priorizar essa notação porque ela é a mais popular que vai ser visto, tá? Se vocês forem procurar código na internet e tudo mais. Mas as duas funcionam, tá? Então, aqui pra frente o que eu fiz, então passei o file, daí escrevi umas coisas aleatórias aqui só pra mostrar, né? Aqui ele vai escrever teste 1, depois teste 2. Aqui eu botei o barra "n". Como aqui eu não botei, ele vai escrever teste 1 e na mesma linha vai escrever teste 2. Daí ele vai pular a linha e escrever o teste 3. É assim que funciona o write, né? Aqui ele vai só chamar a função e vai fazer desse jeito, né? E daí depois você fecha o arquivo, mesma coisa usando essa notação dos dois pontos e chama o close, tá? Então eu vou rodar aqui, Lua 5.4 arquivos. Veja que ele não tem nenhum print nem nada, então por isso não escreveu aqui. Mas agora aqui o arquivo, ó, teste 1, teste 2 colado, pula a linha teste 3. Então só para mostrar a ideia do barra "n", né?
Aliás, outra coisa, caso você não passe o argumento ali, né? Então você faça tipo algo tipo io.write e você coloca algum texto. Se aqui você não fala qual é a variável file, ele vai assumir que é a saída padrão. Ou seja, ele vai escrever no terminal. Vou até aproveitar. Não, primeiro explicar isso, depois eu explico outra parte. Então, note que ele escreveu aqui os as. Como eu não botei barra "n", ele não pulou a linha, né? Por isso ficou desse jeito meio esquisito, tá? Então, vocês podem usar o io.write para escrever no terminal em vez do print. Né? A vantagem é que você tem mais liberdade, né? O print, por exemplo, ele força aquele barra "n". A outra coisa que eu quero mostrar, né, é a parte da sobrescrita. Então, vamos mudar isso aqui para 456. Note, o arquivo teste está com esse escrito. Se eu executar agora de novo, eu escrever aquele conteúdo, e eu voltar aqui, note que ele sobrescreveu o que estava, ele deletou o que estava aqui, tá? Se eu tivesse abrido no modo A, eu não preciso mudar nada, ainda é o write que usa, não muda para append nem nada, é só aqui que você muda o modo. E agora eu vou só... Vamos só continuar, né, os números 7, 8, 9. Se eu executar como é modo append, ele vai escrever onde estava, né? Então estava teste 4, teste 5 e na linha de baixo teste 6. Daí como não teve um barra "n" depois nem nada, ele escreveu teste 7, teste 8 aqui e daí teste 9. Então assim é o W e o A, né? Daí agora eu vou só comentar isso para mostrar o read. Então vou abrir aqui no modo read. Lembrando, né, se o arquivo não existe, ele vai retornar erro, porque não tem como ler um arquivo que não existe. Ou se você não tiver permissão de leitura, esse tipo de coisa. Daí o read ele tem dois... Bom, ele tem mais do que dois modos, mas aqui eu só vou exemplificar dois. O write, né, o parâmetro dele, vai ser o texto que você quer escrever. O read, o parâmetro, vai ser, digamos, o modo que você quer ler. Então tem 4 modos. E 3 deles você colocar o asterisco antes, esse último não. Eu vou primeiro explicar esse último. Esse aqui você vai só botar um número como parâmetro, esse número é a quantidade de bytes que você vai ler. Então, se você bota 20, ele vai ler 20 bytes do arquivo, né? Então, ele vai ler 20 caracteres, né, tabela ASCII. Se você botar, e esses 3 aqui são strings, tá? Esse é o único que você bota um número. Se você bota string line, ele vai ler uma linha do arquivo, né? Então, ele vai ler até o barra "n", e ele não vai botar o barra "n" no argumento. Então, ele vai ler tudo e vai jogar o barra "n" fora. Se você bota o all, ele vai ler todo o arquivo, ele vai ler o arquivo inteiro. E se você bota number, ele vai ler o próximo número e ele já faz a conversão. Então esses dois aqui ele retornam strings, esse aqui retorna um número, tá? E ele consegue ler vários formatos, né? Tipo, por exemplo, se tá 10 ele consegue ler, se tá 5.3 consegue, se tá 5e-1, que é a notação científica de float, ele também lê e por aí vai, tá? Então aqui para exemplificar eu fiz o read all e o read line. Então aqui eu só botei daí no print, então ele vai printar o conteúdo do arquivo. Nessa função read all ele vai ler tudo. Então note a notação muito parecida com write, né? File, read, e daí aqui o argumento que eu falei, nesse caso é o all. E o read line o que eu fiz é, ele vai ler linha por linha e vai ficar imprimindo elas. Então eu fiz um loopzinho, ele lê uma linha. Essa função vai retornar new, né? Na verdade todas as funções read, independente do argumento, ela retorna new quando chegou no final do arquivo, tá? Então, enquanto tiver linhas, ele vai printar a linha. Botei isso aqui só para a gente poder diferenciar as linhas na hora de printar e ele permanece no loop, tá? Então, vamos printar dessas duas formas. Vamos primeiro printar aqui com o read all. Então, vamos colocar aqui. Ele printou o arquivo inteiro. Então, ele leu o arquivo. Note que ele mantém os barra "n" no read all, né? E é isso. E agora se for o read lines, muito similar, né? Só que aqui eu botei isso só para separar, né? Então veja que aqui ele primeiro printou isso, depois isso e por aí vai. O barra "n" aqui ele é colocado pelo print, né? Aqui, desculpa. Aqui na hora de printar ele vai botar o barra "n" porque eu usei o print. Se eu usasse o IO aqui, né? Então io.write, note que ele não botou o barra "n", né? Ele só pulou linha aqui nesse print. Então, por isso, aquilo que eu falei, ele lê uma linha e joga fora o barra "n" que está aqui no arquivo. Ele só botou na hora de printar porque eu usei a função print que bota automaticamente, né? Então, de maneira geral é assim que funciona, é bem simples. Isso é para ler arquivos TXT, né, arquivos de texto. Caso você queira ler arquivos binários, isso é um pouco mais complexo, mas para ler arquivos binários, o que a gente costuma fazer em Lua é usar o num daí, né? Porque daí você tem um controle de quantos bytes você está lendo. Então é isso que você usa para ler arquivos binários.
Uma outra coisa é que é bastante recomendado, tanto no Programming Lua quanto no manual, priorizar o ALL. Porque fazer essa leitura de arquivos externos é uma tarefa complexa, é uma tarefa que consome muito tempo. Então você ficar lendo linha por linha e processar cada linha costuma ser algo que gasta bastante tempo. E assim, é várias ordens de magnitude que eu tô falando. É coisa tipo 1000 vezes mais lento, 10.000 vezes mais lento. Então costuma valer a pena você ler o arquivo inteiro, guarda isso ali numa string, ou você pode até fazer uma manipulaçãozinha para guardar numa table e daí processar isso dentro do programa. Caso seja um arquivo muito pesado, que você não vai conseguir ler ele todo de uma vez, daí beleza, você pode talvez linha por linha, ou você pode ler em blocos, né? Então você usa um num aqui para ler tipo um bloco de 1K, por exemplo, algo que caiba numa table bem confortavelmente na sua aplicação. Então dando essas recomendações, né? E daí só para fechar o assunto, falar aqui dos standard streams, né? Então, aquilo que eu falei, né? Por padrão, o write ele vai mandar no stdout, né? Na saída padrão, que no caso do Linux é o terminal. O read, ele vai por padrão ler do sdin, né? A entrada padrão, que no caso é o teclado. E você também pode usar a saída de erro padrão, que também é o terminal. Então, comentei aqui só para ele não printar. Então, eu vou descomentar aqui e vou comentar aqui de volta. Então, eu vou comentar essa parte também que a gente não precisa mais ler o arquivo. Então, você pode, que nem eu mostrei, né, coisa tipo io.write, daí o texto ele vai, por padrão, usar a saída padrão, né, porque você não passou nenhum arquivo. Um jeito que talvez fique mais claro, né, é você fazer assim, io.stdout. Quando você faz isso, é como se fosse aquela variável file. Então, daí a gente usa aquela mesma notação. Aqui é meio que a variável file é o stdout, né? Você pode até fazer algo local file igual a io.stdout e daí aqui escrever file. Você poderia fazer isso também. Aqui eu estou fazendo de uma vez só porque não é um código muito complicado, né? Então aqui é aquela variável file e daí só usa a notação, né? Write, ele vai escrever o texto. Aqui eu estou usando a mesma coisa por read. Então o read ele vai retornar, né, o que ele leu. E aqui eu pedi para ele ler uma linha, que é o que eu vou digitar. Daí aqui ele vai só printar, só para a gente ver, né, que funcionou. E também a saída padrão de erro. Talvez possa parecer um pouco inútil, tipo, tá, mas a saída e a padrão e a saída de erro, elas são a mesma, ambas são no terminal. Só que isso pode ser útil quando você está redirecionando ou para guardar a mensagem de erro num ponto log, esse tipo de coisa, tá? Então vamos executar aqui agora com as outras coisas comentadas. Então ele digitou aqui o AAA/N do write e daí agora ele está esperando o meu input, né? Ele está nessa linha do código. Que daí eu vou digitar uma linha aqui de qualquer jeito. Veja que o input foi nessa linha. De novo, ele pega o input sem o /n, só que o print bota um /n, né? E daí ele botou aqui mensagem de erro, né? Então assim você consegue manipular os standard streams também em Linux.